Olha nós aqui de novo, gente. Vamos embora com mais umas questõezinhas aqui envolvendo equações trigonométricas. Agora vamos partir para cosseno, já que a gente trabalhou bastante com seno. Concordam comigo? Não é verdade? Então, olha só. Voltando à primeira questão, que estávamos discutindo a alternativa A, e identificamos aqui o valor de x no seno, que corresponde a raiz de 2 sobre 2, eu encontrei, perceberam isso? Eu encontrei o ângulo de 45 graus, né, do primeiro quadrante, que corresponde ao seno da raiz de 2 sobre 2, e no segundo quadrante eu tenho também um seno que corresponde à raiz de 2 sobre 2. Então, pessoal, sempre que a gente for tentar descobrir seno, tenham essa sacada, tenham isso aqui em mente. Você vai ter sempre um ângulo no primeiro quadrante, um x aqui no primeiro quadrante, tá certo? E esse x que está aqui, ó, esse x que está aqui, que é o do segundo quadrante, sempre eu vou ter 180 graus, certo? Menos o ângulo que você identificar de x do primeiro quadrante. Sempre vai acontecer isso, tá bom? Então, identificou o primeiro quadrante, o do segundo quadrante sempre será 180 menos x. Tá certo? Beleza? Entendido? Inclusive, quando a gente foi utilizar na segunda questão esses resultados, você vai perceber que eu vou trabalhar com os dois valores, o valor do primeiro quadrante e o valor de 180 menos o do primeiro quadrante. Sempre vai ter isso. Para cosseno, a gente já tem uma visão diferente. Vamos lá. Para o cosseno, nós temos o seguinte. Eu tenho aqui que identificar o valor de x, certo? Eu de novo quero descobrir o valor de x aqui, tá bom? De novo eu quero descobrir o valor de x. De maneira que o cosseno seja correspondente a menos 1 sobre 2. Tá? O cosseno seja correspondente a menos 1 sobre 2. Ok? Bora lá. Lembrem-se, ó, é 1/2, só que negativo, tá? Então vamos para o nosso círculo trigonométrico para a gente poder identificar. Lá no nosso círculo trigonométrico eu vou perceber o seguinte. Eu vou trabalhar com cosseno agora, por isso que eu já deixei separado aqui cosseno, e vou prestar atenção sempre na linha horizontal, tá bom? Das informações da linha horizontal. E lembrando, no primeiro quadrante, eu tenho um ângulo que tem um cosseno correspondente a 1 sobre 2. Né? Eu tenho um ângulo que tem um cosseno correspondente a 1 sobre 2. Quando eu subo aqui, ó, o cosseno de 1 sobre 2 vai ser o ângulo de 60 graus. Né? Lembra da tabelinha lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, a raiz 1 não tem 1. Você vai achar rapidinho. Então, no ângulo de 60 graus, o meu cosseno aqui, ó, esse pedacinho aqui em azul, corresponde a 1 sobre 2. Tá bom? Então, estão percebendo que eu tenho esse triângulo construído no primeiro quadrante? Eu também vou ter esse ângulo construído no segundo quadrante. Olha aqui o valor do cosseno, menos 1 sobre 2. Certo? Então, aqui eu tenho menos 1 sobre 2. Se aqui é 1 sobre 2, aqui é menos 1 sobre 2. Captada a ideia? Entendido o propósito? Sendo que, qual é o ângulo que eu tenho aqui, ó, partindo do zero até esse ponto vermelhinho, que corresponde a esse cosseno de menos 1 sobre 2, tá? Então, o que é que eu faço? Ó, de novo, se eu vou identificar ângulo no segundo quadrante, é o valor do primeiro ângulo aqui, né, do primeiro quadrante, o ângulo que eu identifiquei, que no caso é de 60 graus, e dele a gente vai fazer a subtração aqui com 180. Então, 180 menos 60 graus. 180 menos 60 graus, 120. Então, já identifiquei que eu tenho um ângulo aqui de 120 graus. Ok? 180, que é a volta completa. Ó. Se eu descer até aqui, eu tenho 180, certo? Mas lembra que eu tenho que voltar 60 graus. Então, 180 menos 60, 120, corresponde ao ângulo que eu tenho de menos 1/2 como cosseno. Tudo bem? Beleza? A mesma coisa está acontecendo aqui. Ó. Se eu trago esse ângulo para cá, ó, acompanhando esse quadrante, eu vou obter esse ângulo aqui embaixo. Então, o que é que eu estou percebendo? Quando eu cheguei aqui, 180 graus. Se eu vou voltar para o primeiro quadrante, eu vou subtrair 180 menos 60, 120. E se eu vou seguir para o terceiro quadrante, eu vou somar. Então, seria 180 mais 60 graus. 180 mais 60 graus, 240. Então, no ângulo 240, eu também tenho o cosseno correspondente a menos 1 sobre 2. Entendido? Então, estou identificando os dois ângulos. Ó. Esse ângulo daqui de 120 e esse ângulo daqui de 240. 120, 180 menos 60, 240 é 180 mais 60 graus, que a gente identificou no primeiro quadrante. Beleza? Tranquilo?
Então vamos voltar para lá. Olha só, retornando aqui à nossa atividade. Então, os ângulos que eu tenho para x no primeiro quadrante, vou colocar x1 aqui para você lembrar que é o primeiro quadrante, tá bom? O ângulo x1 que eu vou ter aqui é o ângulo de 60 graus, de boa? E o ângulo x2 é o ângulo que a gente vai ter de 200... Opa, perdão, deixa eu só corrigir aqui. Não é de 60 graus, perdão. 120, né? Que está no segundo quadrante. 120 graus, não é isso? 120 graus. E aqui 240 graus. São os dois ângulos que o cosseno corresponde a menos 1 sobre 2. Beleza? Então, o que é que eu estou percebendo? Estou percebendo o seguinte, olha só. Aqui em x1 eu tenho 180 graus, menos 60. Não foi isso que eu fiz? Perfeito. E aqui em x2, que está no terceiro quadrante, eu vou ter 180 graus mais 60. Cara, eu vou identificar o ângulo do primeiro quadrante, vou fazer essa variação aqui, mais e menos. É isso que eu vou identificar. Primeiro quadrante, identifiquei no primeiro quadrante. No segundo quadrante, 180 menos 60. No terceiro quadrante, 180 mais 60. E eu acho o cosseno. Tranquilinho, gente. Só precisa apenas agora converter. Né? Como eu falei para vocês, nessa primeira questão a gente tem que trazer para radiano. Então, eu tenho aqui 120 multiplicado a π dividido por 180. Essa é a ideia? A mesma coisa aqui, tá? A mesma coisinha aqui. 240 π, né? Multiplicado a π e dividido por 180. Belezura? Tranquilidade? Então, se eu chegar aqui e simplificar, deixa eu cortar os zeros para ficar mais fácil, né? Corta esse zero daqui com esse zero daqui. Eu fico com 12 sobre 18. Simplificando isso aqui por 6, né? Ambas as expressões, a gente vai passar a ter 12 dividido por 6 dá 2π. E 18 dividido por 6 dá 3. Então nós temos aqui 2π sobre 3, que corresponde ao ângulo de 120 graus. Ângulo 240, cortei aqui também. Simplificamos aqui de novo por 6. Então eu passo a ter 24 dividido por 6 dá 4, né? 4π sobre 18 dividido por 6 dá 3. Pronto, esses são os dois ângulos que a gente tem como conjunto solução. É só você representar ele no conjunto solução, como a gente fez na alternativa A. Beleza? E aqui nós temos 2π sobre 3, massa, e 4π sobre 3. Tranquilo? Simples de fazer? Beleza. Olha só, assim como aconteceu na segunda questão, que a gente buscou o resultado da primeira questão, da letra A da primeira questão, para a gente poder construir o conjunto de solução da segunda, eu vou fazer a mesma coisa. Lembra aqui do resultado, que foi 2π sobre 3, e aqui 4π sobre 3? Beleza, vê só. 2π sobre 3 é o que eu vou precisar para construir o conjunto de solução aqui na segunda questão. Lembrem que na segunda questão, como a gente estava fazendo anteriormente, eu quero buscar o valor de x pertencente aos reais, tá bom? Ao conjunto dos números reais. Então, quando eu tenho seno, tá? Quando eu vou identificar seno, ó, observaçãozinha básica. Quando eu vou identificar seno, então eu vou utilizar os dois valores de x que eu encontrar, né? Na letra anterior, eu encontrei aqui o seno de 45 graus e encontrei aqui o seno de 135 graus, tá certo? Então, eu utilizo os dois. Eu utilizo o seno de 45 graus e aqui eu utilizo para seno, certo? Para seno, eu sempre vou utilizar o x igual a alfa, certo? E sempre com essa informaçãozinha aqui, ó, k vezes 2π, tá certo? Mais, né, k vezes 2π. Sempre vou fazer isso,
tá bom? Sempre vou fazer isso. Ou eu utilizo o outro valor de x, que é correspondente ao ângulo que você encontrar no primeiro quadrante, o ângulo alfa. Aliás, no caso não seria um ângulo alfa aqui, perdão. Aqui seria 180 graus, certo? 180 graus menos o ângulo alfa que você encontrar, mais 2kπ, ou k vezes 2π. Então, sempre nós vamos ter isso aqui, pessoal. For identificar o conjunto de solução do seno, eu vou ter o valor do ângulo alfa que você identificar do ângulo de x, tá? E eu vou ter o valor desse ângulo alfa, que no caso será 180 menos o alfa, o valor de x, certo? Então, tem o primeiro quadrante aqui, e aqui eu tenho no segundo quadrante. Sempre vamos ter isso, tá bom? No caso do cosseno, eu não preciso dos dois quadrantes, tá? Vou especificar a vocês o motivo. Eu só preciso apenas que vocês tenham o seguinte: o valor de x vai ser correspondente ao ângulo que você encontrar, alfa que você encontrar, tá certo? Mais 2kπ, ou melhor dizendo, k vezes 2π. Vou colocar na ordemzinha que eu estou colocando já aqui para vocês, tá? Ou seja, k vezes 2π. Tudo bem? Ou seja, o número de voltas, lembrando que k corresponde ao número de voltas e 2π é uma volta completa, 360. O que é que diverge? Eu sempre vou colocar aqui um mais ou menos. Então, no cosseno, eu sempre vou ter um mais ou menos. Sempre vamos ter esse mais ou menos. Mas, professor, por que vai acontecer esse mais ou menos? Vamos voltar ao círculo trigonométrico para vocês entenderem. Olha só. Deixa eu voltar para cá, para o ângulo zero. Certo? Bora lá. O primeiro ângulo que eu identifiquei que tinha o valor correspondente ao cosseno de menos 1 sobre 2 foi esse ângulo aqui, não foi isso? Ó, 120 graus. Tá vendo? Então, eu caminhei aqui 120 graus no sentido horário. Verdade? No sentido horário. Não é isso? 120 graus. Gente, se você faz no sentido anti-horário, perdão, sentido anti-horário, tá? Sentido anti-horário. Então, a gente caminhou 120 graus no sentido anti-horário. Volta para o zero novamente. Se você faz 120 graus no sentido anti-horário, ou seja, 90 mais 30, 120 graus no sentido anti-horário, tá vendo? Eu também vou ter menos 1 sobre 2. E aí o que é que vai acontecer aqui? Que eu vou chegar de novo ao ângulo 240 graus. Tá certo? Então não preciso colocar 120 graus e 240 graus, identificando o ângulo. Eu só preciso apenas dizer que eu vou caminhar 120 graus para o segundo quadrante no sentido horário e 120 graus para o terceiro quadrante no sentido anti-horário. Mais ou menos, mais para cima, menos para baixo. E utilizar sempre o mesmo ângulo, que é o ângulo de 120 graus. Tá bom? Então, aqui, gente, ó, voltando para o exercício, o nosso conjunto de solução, sabe aí, filhote? Isso. Nosso conjunto de solução vai ter isso aqui. Conjunto de solução vai ser equivalente a x, que pertence aos reais, tá o quê? Certo? Tá o quê? Qual foi o valor de x que a gente encontrou? O primeiro ângulo foi 120 graus, não foi isso? 120 graus, nós encontramos ele correspondente a 2π sobre 3, não foi isso? Lá na primeira questão, 2π sobre 3, que é o que equivale a 120 graus, tranquilo? Sendo que, ó, quando eu identifiquei o ângulo, que é 2π sobre 3, eu tenho que identificar ele tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Então, mais ou menos, certo? 2π sobre 3 mais k vezes 2π. E só. É sobre isso. Tranquilo? Fechado? Pronto. Então, obteve seno, usa os dois ângulos, tá? Porque serão dois ângulos diferentes. Obteve cosseno, né? Descobriu o valor do cosseno, precisa só utilizar um ângulo, porque o segundo vai ser sempre o dobro do primeiro, então ele está na mesma localização se eu tomar o sentido anti-horário do círculo trigonométrico. Beleza? Forte abraço para vocês, espero ter ajudado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais algumas questõezinhas. Fui!